E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio 58, hoje com uma presença ilustre, porque não é só uma presença, são duas. Tecnicamente, a gente tem que entender aqui quantas pessoas vão participar desse podcast. Estou com Vande Rocha e Hotel, tá? Que fique claro, é a primeira vez que nós temos 3 pessoas num podcast nesta configuração muito legal. A Vande, que participa do nosso podcast aqui, executiva sênior com mais de 20 anos atuando na área comercial em empresas nacionais e multinacionais do segmento de tecnologia, sendo elas Bra Software, SAP, Software AG, SAS, Pegasystem, MindLab, Gartner. Comprometida e apaixonada pelo que faz, é São Paulina e, como dissemos, mamãe do Theo, que já nasce brilhando nos holofotes do YouTube e de todas as plataformas de podcast. A Vande é formada em marketing com MBA em gestão comercial pela FIA USP e ela tem uma história sensacional. A gente conversou antes de gravar aqui. Eu quero muito que você conheça essa história e seja inspirado, tocado pela história que ela vai trazer aqui para você. Vande, seja muito bem-vinda. Muitíssimo obrigado por ter topado o convite de gravar com a gente. Com o Telzinho já literalmente aí nos 47 do segundo tempo, ainda assim você topou. Eu vou começar fazendo uma pergunta interessante. Tem alguma pessoa que está assistindo a gente agora, estamos nos minutos iniciais desse podcast, e eu queria que você contasse, nas suas palavras, por que essa pessoa específica vai continuar assistindo, o que você tem de mensagem, assim, dando um spoilerzinho da sua história que você me contou aqui. Perfeito. Bom, antes de mais nada, Felipe, obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui. E como você disse, daqui 3 semanas o Telzinho chega, então tá aqui, ó, gente, barriguda, enorme. Então eu tô muito feliz de estar aqui e poder dividir um pouco da minha história, um pouco aí da minha trajetória com vocês. Respondendo a sua pergunta, é difícil falar, né? Uma resposta objetiva e direta, assim, por que talvez alguém esteja passando ali, ouvir e vou continuar. Porque eu acho que eu tenho uma história de muita garra, muita determinação, uma história que começou quando eu tinha aí 14, 15 anos, desde que eu comecei a trabalhar, mas porque eu nunca desisti dos meus sonhos, porque eu nunca desisti de buscar aquilo que fosse melhor para mim e para minha família. E eu coloquei como meta, objetivo, trabalhar a educação para que fosse pilares importantes para alcançar o meu objetivo. Então, se eu olhasse 25 anos atrás e alguém me falasse, Vande, você amanhã ou daqui 20 anos você vai estar falando num podcast para contar um pouco da sua história, você vai ter passado por várias empresas de tecnologias aí, empresas tops, e você vai ter muito sucesso profissional e vai alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Eu simplesmente daria risada. Falaria, porque era muito, 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 muito distante. Tá? Então, é um pouco dessa história que eu gostaria de dividir para que outras pessoas, né, não só mulheres, mas outras pessoas pudessem sonhar e acreditar que é possível. E nunca desistir dos seus sonhos. Então, o que você está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte. Não importam as condições, sempre é possível quando se tem vontade. Estou simplificando muito a história aqui. E eu acho que essa chamada, né, para quem está... Por que eu vou assistir esse podcast? Vai assistir por causa disso. Porque não importa qual seja a condição que você esteja nesse momento, a história que a Vande vai contar para a gente mostra que, beleza, algumas pessoas têm alguns privilégios, sejam eles conscientes ou inconscientes, não importa. Mas isso não é um fator determinante. Não. É claro que para uns é mais difícil, eu quero ouvir a sua história, mas é para todos, certo? Exatamente. Eu acho que a gente nunca pode se vitimizar. Porque eu moro na periferia, porque eu não tive oportunidade, estudei em escola pública, por isso. Eu acho que, obviamente, tem pessoas que têm mais oportunidades, nasceu em berço de ouro, estudou em escolas boas, tem conhecimento e vai conseguir os objetivos de forma mais fácil. Quando você não tem isso, você tem 2 opções. Desiste
aceita e fica lá onde eu estou, é assim e é assim, ou você busca, corre atrás das coisas. Eu fiz a segunda opção. Então, eu trabalho desde os 14, comecei trabalhando no... Eu só vou pedir desculpas se eu respirar, porque o Telzinho aqui, gente, ele já tá pesando, e às vezes eu tenho que dar uma respirada. Inclusive, todo mundo tem que respirar, né? Enquanto você respira aí, eu vou fazer um comentário. Eu vou aproveitar para dizer o seguinte: se você até esses minutos iniciais está convencido, está convencida, principalmente, que vale a pena assistir, aproveita, se inscreve no canal. Na descrição você vai encontrar como encontrar a Wandy, seja no Nas LinkedIn redes sociais. ou no Instagram. E assina não, né? Aperta lá o sininho para poder receber as notificações. Estamos na nova temporada do AceleraCast e você não vai querer ficar de fora. Esse é um recado importante. O outro recado, estamos gravando no dia 8 de março, então parabéns. Muito obrigada. Parabéns para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Todo dia é dia das mulheres, né? Verdade. Mas simbolicamente hoje fica aqui, então, você representando a mulherada poderosa. Feliz com isso. Faz uns 3 anos que eu viro e mexo, faço uns posts no tablet, escrevo, e aí o primeiro de todos, onde eu comecei, foi uma frase, eu não recordo, depois se puder olhar lá, tá para trás lá no meu Instagram, que é: metade do mundo são mulheres, na metade do mundo são, como que é? Agora me deu branco. Metade do mundo são mulheres e a outra metade são os filhos dela, é isso. Metade do mundo são mulheres, 50% do mundo são mulheres, é a conta mais o que vocês fazem. E a outra metade são os filhos delas. Cara, isso é muito poderoso, assim. Essa frase eu vou dar os créditos à autora da frase, assim que a gente descobrir aqui. Vai demorar, porque tá assim, uns 2 anos para trás de postagem. A gente vai chegar. Vamos lá. E da história do respirar, a gente fica numa... não é comum, né? Assim, é tão importante parar para respirar. Vou parar aqui, tô estressado, vou entrar numa reunião. E se a gente vê alguém fazendo isso, fala assim: endoidou. Isso aí. Tá ali parado na porta, nossa, mas vai tomar uma reunião difícil ou qualquer coisa do tipo. Sendo que é tão natural, né? Então, tome todo o tempo que você precisar para respirar e tá tudo certo. E acho que isso também tem sido um ensinamento, porque eu falo muito rápido, e agora uma questão fisiológica não permite isso. Então, às vezes eu tenho que parar e respirar. Calma, vamos continuar. Então, tá tudo certo. Eu acho que vai ser bom, é mais um ensinamento que o Telzinho tá trazendo para mim. É isso que eu ia falar. O Telzinho já vem trazendo você para a presença plena, para o primeiro passo da meditação. Exatamente. Nem veio ao mundo, já está cheio de ensinamentos. Chegou chegando. Já chegou chegando. E, continuando respondendo, eu comecei muito cedo a minha carreira. Eu comecei... Você é de São Paulo? Não. Então, vamos dar um passo atrás. Então. Vamos lá. Era uma vez, Wandy estava... Pois é, era uma vez uma menina. Eu nasci numa cidade chamada Condeúba, Bahia. Ela tem 7.500 habitantes. Condeúba, existe ainda o município? Existe, eu fui para lá, inclusive, ano passado. Vai ter gente de Condeúba assistindo a gente aqui? Vai ter gente de Condeúba, de Cordeiros e Condeúba assistindo a gente, que são 2 cidades vizinhas. Eu nasci em Condeúba, mas morava em Cordeiros. Então, é uma cidade enorme, de 7.000 habitantes, sim. E que fica na fronteira com Minas, fica a 120 quilômetros de Vitória da Conquista, que é a cidade que tem aeroporto. Então, é uma cidade grande. E eu vim para São Paulo quando eu tinha 6 para 7 anos. Os meus pais decidiram, nós somos em 3 filhos, tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, eu sou a mais velha. Meu pai trabalhou por muito tempo na Kibon, sorvete, e minha mãe sempre foi dona de casa. E a gente veio de família muito simples. Quando chegamos em São Paulo, fomos morar na casa da minha avó. Logo, meu pai comprou um terreno, começou a construir, e foi aí que eu vivi até os 24 anos. Para quem conhece, no Parque Residencial Cocaia, que fica depois do Grajaú. Tá? Então, bem longe, é uma periferia, é uma das cidades, dos bairros mais perigosos de São Paulo. Foi lá que eu praticamente cresci, estudei escola pública e morei lá até os 24 anos. Tá? Então, já me deparei aí com chacinas, já me deparei com corpos na porta de casa, já me deparei com
traficantes fazendo a minha escolta quando eu chegava da escola. Essa foi um pouco da minha vida até os 24. E aí eu coloquei como meta, e eu sempre tracei metas para minha vida. Onde é que eu quero chegar? E uma vez eu escutei de uma pessoa dizendo o seguinte: ou você é o melhor naquilo que você faz, ou você é igual aos outros. Segundo, terceiro. Você lembra quem foi o terceiro colocado na Copa do Mundo? Olha, do jeito que eu sou, quase nem o primeiro eu lembro direito, mas é verdade. O terceiro, ninguém lembra então... o segundo, terceiro ou quarto. Você lembra quem foi o campeão. Então, ou você faz as coisas para ser o campeão e para ser destaque, ou você vai ser igual a todo mundo. Isso começou, você tinha que idade? Acho que desde sempre. Assim, Você nasceu com essa chave virada já. Assim, tudo aquilo eu queria liderar, eu queria ser a melhor, eu queria me ensinar na escola. Na 8ª série eu fui eleita a melhor aluna do colégio. Eu era a melhor aluna de futebol, melhor aluna de handball, melhor aluna de vôlei. E quando eu ficava em segundo, eu tirava 9, eu saía frustrada. Assim, frustrada. E então, em função disso, de meus pais não terem condições, eu vendia Avon, vendia essas revistinhas com 12 anos. Depois eu fui cuidar de uma criança com 13. Com 14 anos eu fui trabalhar numa loja. Com 15 eu entrei no depósito de materiais de construção e eu ganhava R$220 por mês. Eu lembro como se fosse hoje, muito dinheiro. E aí eu trabalhei lá 2 anos nesse depósito e decidi sair, que eu falava, eu ganho muito pouco, quero ganhar mais. No dia que eu estava saindo, uma pessoa que cuidava tinha um financiamento, você ia comprar material e ia fazer crediário na época, e tinha um responsável lá pela financeira, que era o Eduardo. O Eduardo falou assim para mim: Vande, meu irmão tá precisando de um caixa para trabalhar no Shopping Morumbi. E eu pensei aqui do lado, inclusive. Aqui do lado. Pensei comigo: eu já trabalho aqui de segunda a sexta, de segunda a sábado até meio-dia. Acho que eu vou pro shopping para trabalhar de domingo a domingo. Imagina. Mas em respeito a ele, eu fui na entrevista, tá? Eis que a entrevista era para trabalhar na Ambra Software. E era para ganhar R$600. 3 vezes mais do que você estava ganhando. E eu tava rica, milionária. 200 para 600. Só que eu tinha 17 anos. E aí, na época, o gerente, que é meu amigo até hoje, Alexandre Ciccone, falou assim para mim: não posso te contratar porque é um cargo de muita confiança. Você só tem 17 anos. Isso foi em fevereiro. E eu fazia 18 em julho. E aí, tudo bem. Aí eu estava na escola, sentada esperando para entrar, meu telefone toca. Né? Na época, aquele StarTAC. Lembra do Baby? Nossa, lembra. Lembra do Baby? Não é qualquer um que vai lembrar desse telefone. Eu tinha o StarTAC Baby, entendeu? Meu StarTAC Baby toca. O Baby era aquela propaganda que tinha um bebê que falava, não era um negócio desse? Exatamente. Que a gente olhava aquilo e falava assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu quero um Baby pra mim, né? Era um negócio... Vocês lembram disso? O Matheus vai lembrar disso, a Bárbara. Estão humilhando a gente, né? Não, tudo imagina, bem. Tá tudo certo. Vocês vão ficar velhos também, não tem problema. Será que eles fizeram o curso de datilografia? Datilografia? A gente não é velho, a gente é experiente. Não, BCP. BCP ainda. E BCP. O BIP? Você nem pegou o BIP ainda? Não. O BIP, né? Aí, eis que o Alexandre me ligando e falando assim: Vande, a vaga é sua. E na minha santa inocência, eu falei: mas eu continuo tendo 17 anos. Ele falou: mas não, eu gostei tanto de você que eu vou te contratar. E ele me contratou. E aí eu fui, né, para trabalhar lá. Entrei em fevereiro. Quando foi em novembro, a Fernanda ia sair de licença maternidade. Isso foi no ano 2000, tá? E surgiu uma vaga temporária para vendas. E aí eu cheguei pro Ciccone e falei assim: eu quero essa vaga. Ele falou assim: você foi a melhor caixa da história da vida. Você acha que eu vou te colocar numa posição que é temporária e se você não for bem, eu vou ter que te mandar embora. E eu vi ali a única chance de eu ganhar dinheiro para tirar minha família daquela situação se eu fosse para vendas. Para eu ganhar mais dinheiro, com R$600 eu não ia conseguir. Tá? E aí eu falei para ele assim: vamos fazer o seguinte? Se em 4 meses eu não for a melhor vendedora, você me dispensa. E eu topo o desafio. E aí a Fernanda volta pro lugar dela. Mas eu vou ser a melhor vendedora.
No primeiro mês foi novembro, eu já fui a melhor vendedora. Segundo mês, melhor vendedora. Terceiro Aí mês, sim, hein? quarto mês, melhor vendedora. Fernanda voltou, outra pessoa foi dispensada e eu fiquei na Ambra Software por 12 anos. O que eu tô ouvindo até agora é uma pessoa que primeiro não falou não para uma oportunidade, que você falou, ah, pô, você acha que eu vou pro shopping e tal, mas em respeito eu vou. Então, assim, ainda assim tem um ar de curiosidade, um ar de... É quase como uma... Não sei como... Me fugiu a palavra aqui. Uma audácia, assim, né? Do tipo, ó, se eu não for, eu vou fazer. Imagina, com 17 anos. E aí é nesse lugar que eu quero chegar. Pô, tem gente vendo a gente aí que tá com 20 e tantos, 30 e tantos, e não tem essa Coragem. coragem, né? Aquela coisa que vem do coração mesmo. Eu vou fazer. Vou fazer. E se não for, você me manda embora. Se não for, você manda embora. Isso é bom, né? Você dá um bate pro cara na negociação. Eu não sei de onde veio essa audácia, de onde veio isso, mas assim, eu falei, cara, vamos fazer isso. E aí, quando a Fernanda voltou, ele falou, você me criou um problema. Eu falei, eu até brinquei, falei, será que não foi uma solução? Seu problema agora, você escolhe outro, eu vou continuar. E eu acho que eu sempre fui um pouco destemida, nesse sentido de, às vezes, falar até... Destemida, eu gostei dessa palavra, eu vou falar dela depois. Acho que... E isso, vou pegar o gancho, Felipe, porque eu brinco com os meus amigos mais próximos, né? Que eu acho que na hora que eu tava na portinha lá pra descer, o cara lá de cima pensou, vai homem ou vai mulher? Vai homem ou vai mulher? Vai homem ou vai mulher? No final, sei lá por quê, me mandou mulher. Mas eu tenho muitas características masculinas, né? Talvez essa coragem, essa audácia, eu sou muito objetiva, que as pessoas confundem objetividade com rispidez, porque eu não gosto de ficar floreando as coisas, eu vou direto ao ponto, é isso, fez, não fez, acabou, cadê? Então, isso tudo que eu considero positivo, mas para o perfil do brasileiro não é tão positivo, porque o brasileiro não gosta de falar a verdade, não fala não. O latino, de modo geral, ele é muito sentimental, né? Ele floreia muito. Exatamente. Ninguém chega para você e fala, ô Felipe, eu não gostei de você. Achei assim, você arrogante, tudo. Ninguém fala isso. Vai parar de falar com você, não vai mais te atender, não vai mais te receber, e você nunca vai descobrir o porquê que a pessoa fez aquilo. Então, esse é o perfil do brasileiro. E essa minha sinceridade, às vezes, já me ajudou, mas, ao mesmo tempo, também já me prejudicou. E a maturidade me trouxe a experiência de vida, formas de lidar com isso. É isso que eu ia te perguntar. Não é fácil. Então, eu já, muitas vezes, falei e depois, putz, não deveria. Hoje, não. Hoje eu estou num momento da minha vida, você quer ter razão ou ser feliz? Eu quero ser feliz. Quais são as brigas que eu vou comprar? Quais valem a pena eu comprar? Passa. Mas antes, não, eu comprava todas as brigas. E até pensando nessa história muita gente, eu falo o que eu penso, né? Confunde um pouco de falar o que pensa com possível sincericídio e tal. Eu imagino que ao longo do tempo, você foi ajustando o tempero. Fala, cara, você vai ganhando sabedoria, nada como o tempo, né? Exato. Tem que ter uma coisa boa a nosso favor aqui de falar, eu vou ajustando o tempero, eu vou fazendo mais disso, menos disso e tal. Para quem tá hoje ouvindo a gente, algo ali entre os, sei lá, uns 17 anos até uns 20 alto, uns 29, para não falar 30. Tô olhando pra turma aqui atrás. Os babies. Os babies. Você tá com quanto, Mati? 28. 28. Bebê, então, né? Aqui temos uma amostra. Né? Qual seria a mensagem de alguém que já passou por esse, vou chamar aqui de destempero, de falava eventualmente, nossa, acho que eu não deveria ter falado isso. O que você pode trazer para que a pessoa não anule a sua identidade, a sua personalidade, mas ainda assim possa usar isso, jogar na ponta forte, sabe? Ser uma fortaleza e não uma fraqueza. Eu escutei e isso me marcou muito. Então, todas as vezes que eu era muito impulsiva, né? Que eu acho que isso é um impulso que se dá. Você fala, Não tem filtro, né? Entre o cérebro e a língua, foi. Zero filtro. E uma vez me disseram, você tem 2 ouvidos e uma boca, por que será? Você fala, por que será? Então, ouve mais. Ouve. Respira.
Ó, tá, o Telzinho já trouxe para ensinar. Respira. Dependendo da situação, anota. Espera o momento certo para você colocar. Quantos e-mails eu fiz no calor da emoção e me arrependi? E quantos e-mails eu fiz no dia seguinte, eu refiz os e-mails de uma forma totalmente diferente. Porque você tá ali no ímpeto da coisa quente, sangue fervendo, e você quer fazer. Eu tenho razão. Às vezes você tem razão, mas você pode perder a razão. 2 dicas de ouro aqui, então. Eu gostei dessa, vou começar pela última. Tem um e-mail, putz, tô ali no... Tô com os fios desencapados. Não manda e-mail no mesmo dia. Não manda. Salva o rascunho, redorme, põe um travesseiro no meio da decisão, No dia acorda, seguinte, lê com calma. aí você vai pegar aquele e-mail, praticamente vai jogar fora e vai fazer outro. Ó, você que tá assistindo, anota isso. Isso é muito importante. Muito, muito importante. A outra, dos 2 ouvidos e uma boca, isso está num slide nosso de treinamento chamado escutativa. Trabalha a escutativa, é isso aí. Que é justamente, eu brinco, a minha avó falava, filho, você tem 2 ouvidos e uma boca, você precisa ouvir mais e falar menos. Isso aí. E tem um dado, eu acho que é Gong.io, que fez uma pesquisa, eles monitoraram milhares de ligações e trouxeram um número, não vou lembrar exatamente a estatística, mas era assim, os vendedores que mais performavam, eles falavam menos de 50% do tempo. Isso. E a gente está acostumado a ver quase que um padrão, sem querer generalizar, mas já generalizando, o vendedor entra numa abordagem comercial e o bicho vai lá e fala, não para de falar. 15 minutos finais, tem alguma dúvida? O cliente olha e fala, preciso tomar um chá para ficar mais calmo de tanto que você falou. E detalhe, você trouxe um ponto muito importante. Eu já liderei equipes de alta performance. Já trabalhei, eu diria, com os melhores gestores comerciais e já peguei muita gente preparada do outro lado da mesa. Já tive reunião com o ministro, já tive reunião com o prefeito, reunião com secretários, reunião com todos os níveis. Às vezes não é o cargo em si, mas você tem do outro lado muita gente preparada. E tem 2 episódios que eu queria destacar. Um de sucesso e um de fracasso. E o que mais me marcou foi de fracasso. Quando eu cheguei numa reunião, já com a receita do bolo e falando para o cliente o que ele tinha que comprar. Ó, você precisa disso, você precisa daquilo, ó, isso aqui é o melhor produto, é assim, assado e tal. No final, o cliente falou assim, ué, como é que você sabe que eu preciso? Não te falei? Você não me ouviu? Na lata. E eu recuei, voltei, pedi desculpas e vamos começar de novo. Desse dia em diante, eu nunca vou para uma reunião para poder falar para o cliente o que ele precisa, sem antes ouvi-lo. Me conte mais sobre você. Fale um pouquinho mais do seu momento, da sua dor. Por que você quer contratar isso? E quando eu ia liderar a equipe, muitas vezes eu falava assim para o cliente, para o meu vendedor, por que o cara quer comprar isso? Às vezes uma solução, vou pegar aqui uma hipotética de BI. Por que o cara está querendo contratar um BI? Ué, Vandi, pergunta boba, porque ele quer ver indicadores. Tá? O que está por trás? E se a gente faz essa pergunta para a maioria dos vendedores seniors, muitos não sabem a resposta. Eles não sabem o fator motivador que está por trás. Ele quer um BI porque ele perdeu muito dinheiro e ele precisa ter uma visão estratégica do business dele para, a partir dali, poder tomar decisões estratégicas. Ele quer uma solução de BI porque ele precisa ter na palma da mão aquilo que ele vai responder, sem achismo e sem ter várias fontes de dados. Mas, assim, o cara acha assim, ele quer um BI, mas às vezes não é um BI que ele quer. Ele quer uma outra solução. Só que o cara nem pergunta o porquê. Então, eu acho que o maior erro do vendedor é não querer entender o problema do cliente ou não saber fazer as perguntas adequadas para mapear exatamente a dor do cliente, para que você faça uma venda correta para o cara. E quando a gente fala de dor, né, isso que você está me falando aqui me lembra até uma ferramenta que eu uso de vez em quando, que é a gente
de maneira bastante comum, encontra times que são excelentes em mapear sintomas. O cara, ele é muito bom em mapear o sintoma. Cara, tá com dor ali, o cara sabe que tá doendo. Mas a dor é um sintoma. Isso aí. Mas é muito ruim ou tem muita dificuldade em descobrir a causa É isso aí. que leva a esse sintoma. Então, o que você tá me dizendo aqui é que, poxa, em algum momento você falou, eu entendi. Tava boa ali em detectar sintoma. É aquele médico que você visita, você paga uma fortuna na consulta, ele fica 15 minutos com você e não quer pesquisar, não quer entender. Diferente de alguns que você vai, ele passa 1 hora. Acho que passar 1 hora na sessão com o médico hoje é algo bastante difícil. Isso mesmo. Mas quando você passa, você fala, cara, esse cara entendeu a causa do que me leva a ter aquele Eu vou tratar sintoma. a causa. E não só o sintoma. Exatamente. Eu vou tratar o problema raiz. E é isso que eu vejo que falta. A gente entender o panorama todo. E aí, às vezes, não é só o panorama daquilo que você está vendendo. É o panorama comum da corporação, aspectos políticos. Quem manda? Às vezes o secretário está ali, um presidente está ali, mas não é ele que manda. Quem manda, às vezes, é um diretor. Às vezes você está falando com o diretor achando que você está falando com o Power. Não é o Power. Às vezes é uma pessoa de uma outra pessoa. Então, você precisa ter a sensibilidade, saber fazer as perguntas adequadas para ter o mapeamento correto da causa, da dor, dos sintomas, mas também do ecossistema que está no entorno. Porque se você não souber mapear, às vezes você está com a solução boa, mas você está falando com a pessoa errada. Você está falando com o porteiro. Isso que você falou de ecossistema, eu acredito assim bastante que eu até ia te perguntar, né? Esse comportamento, ele é causado por preguiça ou arrogância? Do tipo, eu tenho preguiça de não quero me esforçar ou eu acho que eu sei de tudo. Os dois colocam no centro da equação o ego, Total. né, do indivíduo. Então, assim, o meu ego é tão grande que eu não consigo enxergar o que está além. E aí eu faço uma brincadeira de chamar de ecossistema. É isso aí. Então, pô, quando você tá no ecossistema ativado, você entra no cliente, na família, em si mesmo, com o ecossistema ativado, é muito difícil enxergar o próximo. Porque o ego fala tão alto que eu não consigo ouvir as pessoas que estão à volta. Isso que você me falou, que você falou, me chamou a atenção, que é olhar o ecossistema, né? Todos nós somos ecossistemas, a gente precisa trabalhar o equilíbrio dele. Uma empresa, ela é um conjunto de ecossistemas de pessoas que fazem parte daquilo. E o nosso papel enquanto agentes comerciais é justamente, primeiro, entender o nosso, para depois entender o próximo. E isso é uma tecla que eu venho batendo, que um bom vendedor, ele se conhece muito bem. Só que, infelizmente, o autoconhecimento está num lugar meio de descrédito. Como que você olha para essa palavra? O que você acha que ela significa? Faz sentido isso de não dar importância para algo tão importante? Total. Porque se você... Vou pegar esse gancho seu com outro gancho. Você sabe aquilo que você é bom, aquilo que você não é bom. Às vezes você quer esconder. Eu não vou falar para o outro que eu não sei daquilo outro, porque isso é uma fragilidade, etc. Mas no fundo você sabe. Isso é o ego, né? O ego falando. O ego falando. Não quero me expor. Não vou me expor. Imagina, vou falar que meu inglês é ruim, vou falar que a minha escrita, a minha escutativa é... Não vou falar. Mas no fundo você sabe. E aí entra a arrogância, a prepotência, que com quem que eu vou falar? Eu preciso estudar. Se eu sou limitada em algum ponto, preciso botar mais energia ali, porque na ponta eu vou falar com quem? Eu vou falar com o prefeito, vou falar com o presidente de uma empresa. Se eu sei, será que eu tenho vocabulário? Será que eu tenho conhecimento? Se eu não tenho, quem tem? É o meu chefe? É o meu colega? Eu tenho que ter humildade para pedir ajuda, para me preparar bem. E aí, por que eu peguei esse gancho? Porque eu acho que a arrogância e o salto alto fez muitos times perderem grandes campeonatos. Porque eu sou foda, sou bom pra caralho. E aí, você não presta atenção que o outro cara que tá do outro lado é mais foda que você, só que você não tem ideia que é outro cara. E não é você que precisa ser foda. Você precisa chegar no cara e mostrar pro cara como é que você vai ajudar esse cara a ser mais foda ainda. Ele não quer saber de você. Você precisa ajudar ele. Então, a gente esquece, às vezes,
É esquecer o você e focar como é que eu vou ajudar esse cliente, como é que eu vou ajudar essa pessoa a alcançar o objetivo dele. E eu tenho várias reuniões que às vezes o cara começa a falar dele. Eu sou isso, sou formado naquilo, foi isso, não sei. Mas qual é o problema? Eu tô aqui para quê? Isso faz todo sentido. Onde é que eu vou chegar? E aí, o tal do prepare. Quando eu vou para uma reunião importante, eu sempre me preparo. Com quem que eu vou falar? Quem é a pessoa? Olhar o LinkedIn. Pegar o gancho de uma entrevista que ele deu, que tem conexão com aquilo que eu vou falar, para já chegar criando ali, quebrando o gelo. Olha, eu vi que o senhor deu uma entrevista ontem, falou sobre isso. Como é que está essa questão hoje? Isso continua tirando seu sono? Né? Então, criar esse rapport com o cliente, para ele ver que você dedicou tempo pesquisando e você está ali e você sabe do que você está falando. E eu vou pegar outro gancho. Ser mulher num mundo extremamente machista e um mundo de tecnologia que é predominante masculino, isso é muito difícil. E eu quero trazer 2 exemplos aqui. Um deles foi... Eu fui vice-presidente de uma empresa com 31, 32 anos, Software AG. E eu cheguei tinha uma reunião, um determinado cliente, o vendedor foi desligado, e eu fui lá para me apresentar e para me colocar à disposição até eu fazer o replacement dele. E aí eu cheguei, o gerente estava sentado, eu entreguei meu cartão, ele não olhou, e aí ele falou assim para mim, a sua chefe ainda tá por lá? Falei, minha chefe? Quem é minha chefe? Não, a fulana de tal, trabalhou na SAP e tal. Aí falou o nome da pessoa, né? Falei, então, essa pessoa, eu tô no lugar dela. Quando falou isso, ele pegou meu cartão assim e fez assim, me desculpa, é que você é tão jovem, mulher, senta, toma um café. E assim, foi um negócio que até outra pessoa que estava do lado ficou sem graça, porque assim, o fato de ser jovem, mulher, boa aparência, isso tudo dificulta. Então, quando você vai para uma reunião com alto executivo, homem, você tem que se provar mais ainda que você está ali. Não é porque você tem um rostinho bonitinho ou não é porque alguém te indicou. Você está ali porque você tem capacidade para isso. Exatamente. Então, muitas vezes... E eu contratei uma coach, quando eu fui líder, para poder me ajudar a criar um personagem, a criar uma casca, desde como eu me porto na mesa. A forma com que você senta, a forma com que você olha, a forma com que você fala, para que você tem que se impor. Porque se você não se impõe, as pessoas não te respeitam. Então, a Vande dentro de casa é uma. A Vande profissional teve que criar essa casca dura para poder ser respeitada nesse mundo, para poder as pessoas me ouvirem. Então, é muito desafiador quando a gente fala isso, junta o mercado, homens, e hoje eu lido com alto nível. Eu falo com a minha área é tecnologia, mas eu sempre atendi setor público, então a minha relação vem com secretário, secretária, prefeito, governador. Então, como é que eu crio relevância para esse cara? Como é que eu chego lá e falo, eu estou aqui e agora como Gartner, o que eu vendo? O Gartner vende conselhos. Eu estou ali para... Como é que eu assessoro um prefeito? Assessoro um secretário? Chego para ele e falo, então, eu quero te assessorar, quero te dar conselhos. Se o conselho não fosse bom, não se dava, vendia. Sabe o que eu falo? O meu é tão bom que eu vendo, e vendo caro. E caro, hein? E caro, tá? Não então, é pouco. como é que eu tenho que trazer relevância para esse cara, para essa pessoa? Como é que eu trago relevância a isso? Estudando, me preparando, sabendo com quem eu estou falando, entender um pouco das dores dele, para aí poder falar, olha, tá aqui, ó, eu consigo te ajudar assim, assim, dessa forma. E sempre, Felipe, algo que me guiou a minha vida inteira foi a transparência. Eu sempre falo para todo mundo que eu não sou vendedora. E vender é fácil. Vender Coca-Cola é fácil. Vender Pepsi. Essa é a diferença. Tirar pedido e um vendedor.
Falo, então tem muita diferença. Eu trabalho para construir relações. E são relações sólidas, que a partir das relações eu construo oportunidades e vendo. Eu adoro metáforas. A gente estava conversando ontem sobre metáforas. Eu vou fazer uma metáfora. Você falou, eu estava montando uma metáfora na minha cabeça. Você falou transparência. Eu falei, cara, a gente está muito conectado aqui. Você contou no começo a história do ambiente hostil que você cresceu e que muitas pessoas ou teriam desistido, ou teriam se deixado levar pelo ambiente, pelas pessoas, ou simplesmente não acreditariam que era possível estar onde você está. E o que me chamou a atenção de tudo que você contou foi o ambiente externo. Eu vou pegar essa garrafinha aqui, tá? O ambiente externo influenciou muito pouco. Sempre tudo que você falou da preparação, da parte de você poder entender, tudo isso é o que está dentro. E eu quero chegar num lugar de quem está assistindo a gente para falar assim, cara, para parar de dar desculpa. Porque a gente é muito bom em dar desculpa. Sempre. E aí, assim, o ambiente externo, ele tá o tempo inteiro dando desculpa. Pô, porque tá chovendo, porque tá trânsito, porque eu tô cansado, porque o elevador... sei lá, 1 milhão de desculpas é possível dar. Porque o fulano é chato. Né? Aquele cara chato, eu não vou nem me preparar pra reunião, que eu já sei que ele é duro. Sei lá. Chato é um termo... Ninguém fala isso de ninguém, né? Enfim. Não. Pessoa difícil, Pessoa né? difícil, pessoa dura e tal. Como é que você, né, fazendo essa metáfora aqui dentro dessa garrafa que é transparente, a gente consegue ver o que tem dentro? Quais seriam os ingredientes que você poderia falar para quem está ouvindo a gente e falar assim, pô, beleza, deixa eu olhar para minha garrafa aqui, deixa eu ver se isso que a Vandy está falando está dentro aqui. Se eu tenho, né? Deixa eu ver se eu tenho. Se eu não Se eu tenho, como é que tenho. eu faço para abrir, colocar um pouquinho e dar uma organizada no equilíbrio do meu líquido aqui? Você sabe que eu gosto de trazer e fazer sempre também uma conexão com o caso. Às vezes você fala, mas me dá um exemplo, né? Eu estava na SAP, penso, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, sonho de muita gente. E tive um ano espetacular, e aí veio o convite para eu fui mentorada pelo presidente da América Latina. Ele escolheu uma mulher na América Latina para preparar para ser a líder do futuro. E eu fui essa mulher. Na minha primeira sessão com ele, ele me perguntou, o que você quer ser? Onde é que você quer chegar? E eu, né, 28 anos, Matheus, aqui, falei, eu quero ser a maior executiva de setor público do Brasil. E quando alguém pensa em setor público, fala, Vandy, Danone, né, Bombril, Gillette, chiclete, Vandy. Vandy. Perfeito, isso. Gostei. Tá? E eu achando que eu tava abafando, tá? Aí ele virou assim, só? Aí eu falei, ele é louco, bebeu, né? Se ele estiver escutando, ele vai saber disso, porque eu sempre falei isso pra ele, né? Ele falou assim, nós vamos te preparar para em 5 anos você ser presidente da SAP. Aí eu falei, chapô geral. Chapô geral, né? Mas aí eu falei, vamos lá, né? Comecei a ser mentorada. Alguns meses depois ele me convidou. Aí nós fizemos um plano que em 2 anos eu seria promovida para diretora. Tinha todo um roadmap ali. 2 meses depois ele me chama e fala, Vandy, você vai assumir a diretoria comercial de bancos públicos. Falei, mas não era daqui 2 anos? 2 meses? Aí eu falei assim, Diego, eu não estou preparada para isso. E ele me falou, se você tivesse preparada, você teria passado do ponto. Ninguém nunca está preparado para assumir algo novo, algo desconhecido. E aí eu falei assim, ok, mas eu queria que você me respondesse, por que você está me escolhendo? Entre tantos outros nomes aqui, tantas outras pessoas, se meu inglês é ruim, me formei numa faculdade, a mais barata de todas, que era que eu podia pagar, que era a Unisa. Tem pessoas aqui que estudaram em Stanford, estudaram nas melhores escolas do Brasil. Eu estudei em escola pública. Por que você está me escolhendo? E ele falou o seguinte, você tem algo que nenhum deles tem. Garra. Você não desiste. Destemida já desde o começo, né? Desde o começo. E ele falou assim, e você olha um problema
e você olha sempre como é que eu vou resolver esse problema. Por mais louco que seja. E essas são características que poucas pessoas têm. Por isso que eu quero que você esteja sempre comigo. E esse cara me levou para trabalhar com ele na Software AG, depois me levou para trabalhar com ele na Facili, e é um dos maiores líderes que eu já tive chance de trabalhar. Sou fãzaça dele. É um cara dificílimo de trabalhar. Poucas pessoas conseguem trabalhar. O que eu acho que é um pouco, talvez comum de pessoas extraordinárias, né? É isso aí. Porque, assim, a pressão é outra. Ah, eu quero ser a maior, a referência, tá. Bicho, a pressão é outra. É outro jogo, é outro game. Isso mesmo. É outro conjunto de regras. Então, se não estiver preparado, não entra pra jogar. Não, e o cara já sai assim, ó, lá na frente. Então não adianta você vir com o beabá com ele. Meu amigo, você já tem que estar ali. Então é muito difícil. Só que por que eu quis trazer isso? Então, qual é o ingrediente que deveria estar nesse copo aqui? Para as pessoas olharem e falar, cara, eu posso, sou capaz. Nunca desistir, garra, vontade. O resto a gente corre atrás. Talvez seu currículo não seja o melhor, talvez o meu inglês continue não sendo bom até hoje. E eu também não tenho nenhum problema em relação a isso, eu me viro, the book is on the table, tá tudo certo. Tá tudo certo, mas se precisar eu me viro. Mas eu nunca desisto de nada. Nunca. E foi com esse propósito que eu não desisti de trazer uma vida digna para minha família e sempre focar naquilo. Objetivos. Quem eu quero ser amanhã? Então, eu sempre tracei assim. Aí um outro chefe meu falou assim, se você quer ser alguém, Vande, você tem que se espelhar no melhor. Então, todo o ambiente que eu chegava, eu mirava o melhor. Quem é o melhor vendedor? É fulano. Colava nele. Você igual fulano. Quando passava um tempo, eu falava, esse já não tá bom. Fora, porque é o próximo. Sempre me espelhar no melhor. Sempre. Então, e sempre trabalhar para ser o número 1. Ser destaque naquilo, referência naquilo que você faz. Então, ser o melhor, o número 1, ser sinônimo. Porque senão você vai ser igual a todo mundo. Agora, quando você é referência, você escolhe onde trabalhar, com quem trabalhar, quanto você quer ganhar. O jogo é outro, né? Você dá as cartas. O jogo é outro, mas é importante dizer que o jogador também é diferente. Porque tem muita gente, você falou uma frase que me chama a atenção, que foi a história do... você nunca deve estar pronto para poder fazer uma coisa, né? Você vai lá e faz. Novo. Você nunca está pronto pro novo. E aí a Vande, que foi lá e peitou 4 meses, ou me manda embora, é a mesma que chegou pro cara lá... Pro Diego. E falou, eu quero ser a referência, eu quero ser a referência no público lá que você falou. O comportamento é o mesmo, né? Os ambientes, imagino que eram bastante distintos no começo, né? Para esse dia que você estava ali sentado sendo mentorada. Mas a essência é a mesma. E eu acho que isso é importante, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, sobre o jogo que você joga não é o mesmo jogo que todos os executivos, de modo geral, jogam. E qual é a diferença? E a gente sabe que o resultado é diferente. Total. Só que, como eu falei, a pressão é diferente, a cobrança é diferente. Você tem que estar preparado para poder suportar essa pressão. Como que você se preparou ao longo da vida? Porque imagino que em alguns momentos você fala, caraca, bicho, tá puxado, né? Como eram as conversas que você tinha com você mesmo? Onde que você buscava esses apoios todos? Felipe, acho que essa é uma ótima pergunta, que muitas vezes eu chorei no meu travesseiro, porque eu não me permitia deixar demonstrar essa fraqueza. Para fora eu era uma leoa. Mas à noite, né, olhar para o céu, olhar para o teto, olhar para o lado espiritual, que sempre me ajudou muito, de buscar respostas. Mas sempre, você perguntou qual é o jogo que você joga. Eu nunca passei por cima de ninguém. Eu nunca puxei o tapete de ninguém. Eu falava sempre para as pessoas ao meu redor, você pode falar que eu sou chata, que sou exigente, que eu sou dura, sou firme, mas você nunca vai poder falar que eu ferrei alguém.
que eu puxei o tapete de alguém. Então, esse é um jogo que eu não jogo. Se eu puder ajudar as pessoas, muito que bem. Se eu não puder, né? Então, é sempre esse jogo de transparência. E nos momentos difíceis, eu procurava pessoas que eu tinha confiança, que pudessem me trazer alguns insights, que pudessem me abrir os olhos. E muitas dessas pessoas tinham liberdade, às vezes, para falar, Vandi, você tá indo para um lado que não é o lado certo, volta. Ou de eu abrir e falar, cara, como é que eu faço isso? Então, seja o Diego, que muitas vezes eu liguei para ele pedir ajuda, seja outras pessoas mais experientes, que eu sempre me espelhei de buscar ajuda no momento difícil. Ou, muitas vezes, até a capacitação, até eu estudar, até ler livros, para dizer, olha, aqui pode ter um caminho que eu posso percorrer de forma mais sutil. Não é fácil. E não é fácil porque quanto mais alto o cargo que você está, mais solitário você é. E você está cheio de gente rodeado de muita gente. Mas porque você está na posição, as pessoas confundem. Eu sou diretora, você não é nada. Você é o Felipe, eu sou a Vandi, você está na posição. Então, hoje, quando eu me apresento, eu falo, eu sou diretor, eu estou como diretora comercial de negócios do Gartner. Eu não sou, eu estou. E aí, essa liderança, ou essa ascensão meteórica, te traz uma exposição bacana, mas você está rodeado de pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa. Você nunca tá sozinha, mas o caminho é solitário. Totalmente solitário. São coisas distintas, né? Você sempre olha, tem alguém do lado, tem alguém oferecendo, quer uma água aqui, um café, tá sempre alguém a um braço de distância. Só que o caminho é solitário. E a semana passada, eu acho, essa semana, não lembro, eu tava conversando, tava numa reunião comercial, tava falando sobre montar uma trilha de educação, de desenvolvimento. Não sei nem se eu tava com o Mate na reunião. E eu falei assim, cara, o ato de se desenvolver, o processo de desenvolvimento, ele é um ato de fé. Porque você vai se desenvolver para algo que você não tem ideia do que vai acontecer. E é isso que acontece na fé. Eu não estou falando de religião, que é você acreditar que ler um livro, um podcast, uma conversa, um processo de coaching ou qualquer coisa do tipo, que isso vai te levar para algum lugar que você não tem muita noção de qual é, mas que você sabe que ele vai te fazer bem. Então é um ato de fé. Eu preciso acreditar numa coisa que eu não vejo, mas eu acredito. Isso aí. E a fé, ela é sustentada por rituais. Isso aí. A gente agora está chegando perto da Páscoa, ritual. Tem o ritual clássico da quinta-feira depois do trabalho, que é o happy hour, já virou um ritual. Então, eu acho que a mensagem aqui é para quem busca esse desenvolvimento, quais são os seus rituais de desenvolvimento que vão sustentar a sua fé, porque em algum momento ela cai, né? Ela cai. Você fala, não é possível, eu já fiz 200 cursos, li 200 livros, eu falei com não sei o quê, e nada mudou ainda. E agora? Vou perder minha fé? Não, segue o ritual, bicho. Foco, persistência. Por isso que a palavra em inglês, never give up, né? Assim, nunca desista. Porque às vezes a tempestade ela pode demorar mais tempo do que o previsto. E você não pode desistir. Mas ela acaba. Mas ela acaba. Não há tempestade eterna. Não há tempestade eterna. Então, e o que você está fazendo para mudar a situação? Não adianta você, como Einstein diz, né? Você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. O que eu vou fazer de diferente? Né? Então, fé é importante. Eu sou uma pessoa de muita fé. Mas muita fé. E que não necessariamente está atrelado à religião, né? Acho que essa é uma coisa importante de dizer, porque hoje fala-se muito de espiritualidade e muitos já imediatamente colam isso com religião. Não. Você pode ser muito espiritualizado e não necessariamente ser doutrinado por uma religião. São duas coisas diferentes. Mas eu tenho muita fé. Eu tenho ali, eu sei que eu sou uma menina, olha, uma menina de 41 anos. Menina. Uma menina. Vai ver até o 100 é uma menina, não chegou nem na metade. Abençoada e iluminada. E muitas vezes a gente tem que ir para a fé e para o feeling. As pessoas às vezes deixam o feeling e não prestam atenção nessas coisas. O feeling poderia chamar de intuição. A intuição, feeling, sim. E tem a energia ali. Eu sou muito sensitiva nesse sentido de dizer assim, a energia está pesada. Isso para mim, essa intuição, eu ouço. Porque normalmente quando isso acontece,
é porque aquela energia não era para mim, aquela pessoa não é para eu me relacionar, ou o oposto. Então, atente-se aos sinais. E aí, sinais em todos os sentidos, espirituais, feeling, saúde. Porque se você não cuida bem da saúde, e eu sou a prova viva disso, que eu só trabalhava. Só trabalhava. Tá? Eu entrava, eu era a primeira a chegar e a última a ir embora. Eu não tinha vida. A minha assistente, tinha uma assistente no SAS, que teve um dia que ela falou assim, Vandi, essa é a 5ª vez que eu marco consulta e você não vai. Eu não sei mais o que eu faço. E eu falava assim, não, marca lá, na próxima eu vou. E eu não cuidei até chegar quase no nível de burnout, porque eu só trabalhava. Então, a gente tem que buscar sempre todo mundo fala disso, do equilíbrio, do equilíbrio, do equilíbrio. Hoje, eu posso dizer que é perfeito? Não. Mas hoje eu consigo... E talvez nunca seja, né? E talvez nunca seja. E tá tudo bem. Mas o que te dá prazer? O que me dá prazer hoje é jogar vôlei. Dava, né? Porque o Telzinho aqui. Mas eu tava jogando vôlei 4 vezes por semana. Cara, eu não via a hora. Deu 6 horas de pegar e ir pra areia pra jogar vôlei. Legal. Aí machuquei o joelho pra ajudar a velha, né, gente? Depois... Não é mais quando eu jogava vôlei, futebol, handball. Aí comecei a fazer pilates até por conta do joelho. Comecei a fazer natação. Então, assim, são fugas ou são coisas que você precisa buscar para você sair da sua rotina, para você ficar consigo mesmo. Perfeito, eu ia falar isso. São momentos de reconexão com você mesmo. Com você mesmo. E quando a gente fala de intuição, a intuição só aparece quando você tá com a mente tranquila, quando você tá respirando, quando tá dormindo bem, quando tá se hidratando. É o básico, né? É o básico da natureza. É voltar para aquilo que os nossos antepassados faziam na época da caverna e a gente parou de fazer. É isso aí. Dormir um pouco melhor, né? Comer um pouco melhor. Enfim, coisas que fazem todo sentido. Senão a intuição não vem. A intuição ela vem, mas você não... ela tá aí, ela tá no ar. Só que o som tá tão alto, a luz tá Você não piscando percebe. e você tá com a lente do óculos meio suja e nada te ajuda. Exatamente. Vandi, nessa nossa reta final aqui, obviamente esse episódio não vai ao ar no dia 8 de março, mas simbolicamente você tá representando aqui. Muito se fala sobre... Cara, assim, eu acho que eu até fiz a conta aqui, né? Tá fazendo as contas. Cresci aqui fora as minhas avós, minha mãe com 2 irmãs, cada uma aí com mais 2, 3 filhas, mais 4 tias do outro lado, com mais um monte de... Eu nasci num ambiente cheio de mulher. E para mim essa história, né? Tanto que foi uma discussão na história do podcast que eu falei, cara, eu não sei se eu tô confortável de fazer um especial de mulheres, porque tinha que ser sempre. Aí parece que, né, você tá fazendo uma coisa e depois você não faz. Isso tava me incomodando em algum lugar. Mas eu queria ouvir de você. Eu recentemente participei de uma convenção de uma farma e eles me chamaram para um evento extra, que não tinha nada a ver com o escopo da aceleração, tinha a ver com eu como pessoa, para participar de uma roda de homens. Só tinha homem. E o papo era lá, o que os homens podem fazer pelas mulheres. E foi muito legal, porque assim, entrou num lugar, assim, no começo existia todo um cuidado, né? Porque hoje tem que ter um monte de dedo para falar de vários temas, o que é ruim, porque a gente não pode se expor, não pode falar o que pensa, entendendo que você não é um imbecil, né? Mas, pô, alguém que quer ajudar. Mas a minha pergunta para você, dito isso tudo, e você tendo navegado por tanto tempo em ambientes como você falou, cara, o machismo tá aí, né? É um ambiente não só composto por homens, mas existem todas as piadas, todas as questões que estão por trás e tal. A minha pergunta aliás, o espaço que eu quero deixar para você aqui, tem alguns homens que estão ouvindo a gente, que estão afim de fazer a parte deles. Tem uns caras que não estão afim e não dá para matar os caras. Os caras estão lá e beleza. Mas tem uns que estão afim de fazer alguma coisa. E eu queria que você conversasse com essas pessoas, com esses caras, e dissesse para eles o que eles podem fazer para que eles sejam ali a primeira locomotiva de uma mudança que você vai demorar 5 ou 50 anos, mas ela vai acontecer. O que você acredita que é importante, que não pode deixar de faltar no comportamento desses caras quando eles estiverem diante desses cenários todos que a gente falou? Antes de começar a nossa conversa, estava aqui comentando com a Bárbara, né? Trazendo aqui alguns exemplos, né? De algumas histórias e etc. E eu trouxe para ela um exemplo de um livro que eu li, onde eu acho que boa parte
desse comportamento feminino que ainda existe, né? Vem muito dos nossos antepassados. Porque a mulher, lá atrás, nossos avós, tataravós, etc., ela foi constituída para servir. Então, a gente nasceu ali para servir aos pais, depois ao marido, e etc. Isso está mudando, mas isso ainda é um caminho lento pela frente. E aí, pegando o gancho da sua pergunta, Felipe, eu acho que o homem... Como é que o homem pode nos ajudar? Primeiro, que as coisas estão mudando. E precisa trazer uma certa confiança para as mulheres. Eu estou junto com vocês. Vocês podem, vocês são capazes. Porque junta um aspecto cultural da mulher, ela foi constituída para isso, a gente está quebrando essa barreira, mas não é um processo simples e rápido. Concordo. Então, o homem ele precisa só enxergar e ver que nós não somos melhores ou piores. Nós temos nossas características. Vocês são bons pra caralho em um monte de coisa. Desculpa o vocabulário, né? Aqui tá tudo certo. Bom pra caralho em um monte de coisa. Vocês são mais corajosos, destemidos. Vocês falam aquilo que vocês normalmente pensam. São mais objetivos. Né? A mulher não, ela é diferente. Então, acho assim, como é que a gente se ajuda? Como é que eu extraio o melhor do homem e como é que eu extraio o melhor da mulher? É isso, tá aberto. Ninguém quer ocupar o espaço de ninguém. Eu não quero ocupar... Eu quero ter o meu espaço, mas eu quero ser reconhecida. Eu quero ser ouvida. Eu quero que vocês, homens, possam me ouvir, possam entender. E é muito legal, agora que eu tô gestante, assim, eu vejo muitos homens se colocando no meu lugar e, assim, tendo mais carinho, mais atenção para comigo, ser sensível a esse meu momento, porque os hormônios estão aflorados, eu engordei, eu estou inchada, você tem um aspecto ali da autoestima, mas quantos homens chegaram para mim e falaram, você tá linda, você tá maravilhosa, que não sei se tá com uma barriga... Isso tudo é muito legal. Vocês estão se colocando, vocês sabem o quanto é difícil pra gente ser mulher, estar passando por essa fase. A gente acha que sabe, né? A gente não sabe Exato. nada. Então, tem assim, a menor noção. Acolham, ouvem, ajudem, estendam a mão para as mulheres. E o que eu posso aprender com as mulheres? Nós somos mais organizadas, nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem um monte de qualidades que eu acho que vocês podem aprender com a gente pode aprender com vocês. Então, seja, não é ser homem ou ser mulher. Eu acho que a gente precisa ser... fugiu a palavra aqui, né? Mas a gente ser mais... A palavra fugiu. Grávida, esquece as coisas, né? Não é parceiros, ser... alguma coisa assim. Não era bem essa palavra, mas assim, ser parceiro mesmo, cara. Estamos juntos. Dar coragem, incentivar a mulher a fazer... por que a mulher não pode ganhar mais? Por que eu não posso ganhar mais que o meu marido? Cara, eu acho isso uma bobagem num tamanho gigantesco. E tem muito! Tanto que às vezes eu não consigo... Eu vejo, fala-se muito disso, eu não consigo... A ideia não consegue entrar na minha cabeça. Assim, eu acho que o meu marido deveria ter muito orgulho se eu ganhasse mais que ele. Falar, minha mulher é foda, ganha mais que eu. Qual o problema? E assim, do jeito que eu teria orgulho se ele ganha mais. Enfim, eu acho que é reconhecer, abraçar, ser empático, tá? E não competir, né? E não competir. E não, exatamente. A história é junto. Cooperar, né? Beleza, tamo no mesmo game aqui, ó. A gente tá no mesmo game. E a gente tá jogando, somos jogadores distintos. Eu não entendo nada de futebol americano. Nem eu. Só que eu sei que tem uns times que, assim... Aí me corrijam, vocês entendem? Não, também? Tá. Eu sei que tem um negócio que o cara tira um time, ele põe outro time, diferente do futebol, que entre os 11 faz 3 substituições. Assim, cara, estamos jogando o mesmo jogo, estamos no mesmo time, precisamos fazer um negócio acontecer. Somos diferentes. E eu acho que isso que você falou foi muito, muito, muito preciso. Temos que respeitar as diferenças, elas existem, elas são fisiológicas. É isso aí. Mas temos que, cara, acho que é um incentivando o outro. Eu acho isso fantástico. Dá mão. Eu vou aprender com o Felipe vai aprender com a Wandi. E como é que juntos somos mais fortes? Como é que juntos a gente pode melhorar? É isso, sem preconceito. Não é o fato de ser homem ou mulher, mas
somos seres humanos. Eu estou mulher, pode ser que na próxima vida eu esteja aí do outro lado. Como eu acredito muito nessa questão. Então, é isso, gente. Assim, respeite o próximo, abrace, ouça. Ó, o negócio da escutativa de novo, né? E sem preconceito, né? Às vezes a gente já vai... a gente lê ou rotula o livro pela capa, porque eu não gosto de cinza. E o livro ali, a capa é cinza e é uma porcaria. E aí, quando você vai ver, não é uma porcaria. O livro é maravilhoso. E eu faço um adicional aqui ainda para os homens que estão ouvindo. Não sejam idiotas de caírem no papo dos outros, né? Porque aí um cara começa a mudar e aí vem o grupo dos amigos idiotas babaca. E fala, agora você não sei o quê, agora sei lá o quê. E aí o cara se desestimula. É isso aí. Então você não precisa falar para ninguém, você só faz a sua parte. E aí você devagarinho vai conquistando, não seja um imbecil igual aos outros. Desculpa o palavrão, mas é que isso me irrita um pouco. Você falou tudo. E assim, aí chegou... agora o Felipe tá lavando roupa, chega em casa, vai lavar louça. Ué, eu trabalho, meu marido trabalha, gente. A gente, graças a Deus, temos uma pessoa que ajuda. Chega final de semana, a regra do jogo é claro. Eu vou cozinhar, a louça é dele. E antes não era assim. Depois... Não era assim, imagina, era um absurdo. Um absurdo isso. E eu falo, o papá tá bom? O papá tá bom? Tá uma delícia. Pois é, agora a louça... Tá te chamando lá. Tá te chamando lá. E tá tudo certo. Perfeito. Tem dia que ele cozinha e eu ajudo. É isso. Eu acho que no final do dia é essa parceria. Falei entre casal, mas acho que talvez casal, o fato de você ter sentimento facilita, né? Agora, no mundo corporativo, gente, essa empatia pelo... Posso falar uma coisa que apareceu, né? Desculpa te cortar, Imagina. Mas que apareceu no papo que a gente teve lá, que foi o seguinte. Quantas vezes, essa é para os homens, quantas vezes os homens não se incomodaram quando numa reunião eram as mulheres que cuidavam da água, do café, do não sei o quê, e os caras lá parados como os samambaias, sem fazer nada, achando que aquilo era natural. Eu acho que a mudança pode começar aí, sabe? De falar, cara, não, peraí, deixa que eu faço. Não, eu vou levantar pra fazer. E alguns podem falar, não, mas não sei o quê. Cala a boca, que eu vou começar a fazer. Então é dar esse exemplo para essas... são bobagenzinhas, sabe? Que ninguém precisa ficar militando, não é isso. Mas, cara, vai lá, divide a tarefa. Você vai lavar a louça, ou você vai cozinhar, ou hoje você vai cozinhar e lavar a louça. Isso aí. Porque você tá cansada e você vai ficar vendo Netflix lá, ou sei lá, qualquer coisa do tipo, E tá tudo certo. Então, acho que nesse lugar é importante trazer essa fala de que, cara, são coisas pequenas que vão começar a fazer essa mudança. E aí, tem o outro lado. Eu acho que nós, mulheres, precisamos também reconhecer quando vocês, homens, têm essa sensibilidade e estão tentando mudar ou melhorar. Vamos também reconhecer, elogiar. Isso é importante. É muito bacana chegar, e agora que eu tô gestante, eu chego pro meu marido e... Coisa, gente, eu não consigo botar meia. É básico, eu não consigo. Meia de compressão eu não consigo colocar. Você sabe que por 20 anos eu vendi meia de compressão. Tive não, né? Meu pai, meu tio tem da loja na 25 e no Brás. E a gente vendia aquelas Kendall, Sigvaras e tal. E eu desenvolvi uma técnica para ensinar as pessoas, principalmente as gestantes, a colocarem a meia de compressão. Meu filho, assim, se o ar-condicionado não estiver ligado, eu saio pingando. E quem coloca em mim? É o meu marido. Ele que acorda mais cedo. Ontem eu ia pro Gartner, tinha uma reunião no Gartner, e eu falei para ele, amor, você precisa acordar um pouquinho mais cedo porque você precisa me ajudar a colocar a meia. Tá? Ele está dormindo no quarto de bebê porque eu tô roncando muito e tá atrapalhando. Então, assim, e eu reconheço isso. Então, sempre que eu posso, eu tô elogiando ele. Falar, amor... Obrigada pela paciência, por tudo, pelo companheirismo. Então, nós mulheres também temos que reconhecer e estar ali motivando eles e falando cada vez mais assim, na roda de meninos. Tá? Eu amo truco, gente. Eu jogo truco. Por isso que eu falo, futebol, truco, vôlei e tal. Tá na roda e falar, cara, meu marido me ajuda a fazer isso, e o seu? Porque minha mãe acha que homem não tem que lavar louça, não tem... E eu quebro o pau com a minha mãe por causa disso. E aí, quando o Rodrigo... Não, você não vai deixar ele lá... Vai lá, lava a louça. Então, vamos também abraçar, vamos ser empáticos, vamos
incentivar, vamos reconhecer e vamos trabalhar em prol do mesmo objetivo. Estamos juntos. Eu acho que é tornar tudo menos chato. Tá chato Leve. hoje, né? Leve. Eu tava nessa roda, assim, tinha um dos caras lá, eu tava contando o seguinte, ele falou, pô, uma das pessoas da minha equipe, ela falou, e eu tô falando isso que você falou, que te elogiaram. E a mulher virou e falou assim, que ninguém mais me elogia, eu me produzo. Por quê? Porque os caras estão com medo Tudo é... de elogiar. Então, assim, pô, será que... Pô, eu vou elogiar. Pô, vou postar... É assédio. Né? Será que... Então, assim, tá meio chato, tá meio difícil. Então, acho que a coisa estilingou para um lado e tem que ter aí um freio de arrumação pra gente achar um caminho, um meio termo. Nem lá, nem cá, leve, tranquilo, feliz, né? Para que a gente possa curtir isso tudo. Viva mais leve, né? Vamos viver de forma mais tranquila, mais leve, se importar com aquilo que realmente faz sentido, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? A gente anda com a nossa mochila com tanta bobagem e da hora que vê, nossa, que dor nas costas, claro, tira esse monte de pedregulho que tá aí dentro, Cara, que a coisa fica mais leve, foca naquilo que é relevante, deixa o resto e bora ser feliz. Acho que é isso. Vandi, se tudo der certo e o YouTube seguir no ar, daqui uns 7, 8 anos, o Telzinho vai estar assistindo esse episódio aqui. E um pouco menos, da criançada tá sendo tão inteligente, né? Que talvez com 3 ele já vai estar igual o baby do celular, lá, falando e interagindo. Mas eu queria que você deixasse um recado para a posteridade, não só para ele, mas para essa geração que vem aí, que não importa qual seja o ambiente, mas... que eles possam olhar e falar assim, gostei disso. Eu acho que eles têm uma vantagem competitiva em relação a nossa juventude, que hoje eles têm tudo muito fácil. Eles têm internet para o bem e para o mal. Tudo vem na palma da mão, é mais fácil. Antes, para a gente ler um livro, a gente tinha que ir na biblioteca. Para falar com alguém, você tinha que mandar uma carta. Enciclopédia. Ou uma enciclopédia. Era tudo muito difícil. Então, vocês vão viver agora um mar de informação. Vocês estão no meio de que qualquer coisa que vocês queiram saber é possível num clique vocês descobrirem. Por outro lado, isso vem para o bem e para o mal, né? E, ao mesmo tempo, você tem muita gente ali achando que sabe de tudo e tudo ali, eu tenho uma noção das coisas. Então, não se deixem perder em meio a essa explosão de dados, essa explosão tecnológica. Não esqueça de coisas simples, como andar descalço na rua, jogar bolinha de gude, jogar bola na rua, cair, ralar o joelho. E eu quero que o meu filho, daqui 7 anos, escute. Eu fiz uma grande mudança agora de casa. Eu morava num apartamento. Pode falar para ele ali. Ó, Telzinho, mamãe morava num apartamento, né? E eu não queria que você jogasse bolinha de gude no tapete, nem soltasse pipa no ventilador. Tá? Eu quero que você tenha a oportunidade de, né, comer grama, né? Quando eu vou olhar para você, vitamina que é isso? S. Vitamina S, que você pise no cocô do cachorro. Você olha, o que é isso? Tá com a mão cheia de cocô de cachorro. E aí a mamãe comprou uma casa, assim, a mamãe tá grávida, barriguda, fazendo transição no trabalho, mas pensou em ter uma casa onde você pudesse ser criança. Que você pudesse andar de bicicleta, que você pudesse jogar bolinha de gude, que você pudesse ralar o joelho. E é isso um pouco, a gente poder voltar um pouco atrás dessas coisas tão simples que nos dão prazer, né? Você tá aqui, mas a pessoa tá conectada ali no telefone e você não tá com a pessoa ali. A pessoa tá ali de corpo presente. Então, esqueça um pouco da tecnologia, ela é importante, ela vai mudar totalmente a nossa vida, já mudou, mas... se atente às coisas simples da vida. É mais bolinha de gude e menos Google, Apple Vision Pro, sei lá como é que chama aquele negócio lá. Exatamente, tá? Então... E quem está dizendo isso, senhoras e senhores, é alguém que está em tecnologia há muito tempo. Há muito tempo. E está no Gartner, né? Não é que está em qualquer lugar, você está no Gartner. Numa sinopse, assim, para quem não conhece, não sabe o que é e como conhecer, o primeiro passo que você vai dar vai mudar a percepção ou a vida dessas pessoas. Porque vocês produzem conteúdos dos mais relevantes possíveis. Sim. O que o Gartner faz, gente? Outro dia eu tive com um secretário e
E quando a gente fala de tecnologia, eu falo, né? As empresas que eu fui, quando eu ia falar para minha mãe e para o meu avô, o que a SAP faz? O que o SAS faz? Como é que você explica isso para uma pessoa de 70 anos, né? Era tudo muito... Eu vendo um RP, eu vendo uma solução de Data Analytics, falo, uau! Mas e aí? E o Gartner, né? O que o Gartner fala? A forma mais simples de falar que o Gartner fala. Nós vendemos conselhos. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. O meu é tão bom que eu vendo, cobro caro para isso, tá? Então, o Gartner é uma grande empresa de assessoramento executivo estratégico, onde nosso objetivo é poder assessorar executivos e suas equipes para que vocês tomem decisões mais assertivas, no menor tempo, no menor risco, no menor custo e que tenham qualidade na tomada de decisão no aspecto de tecnologia. Tá? Então, para onde a tecnologia está indo? Eu tenho que tomar uma decisão da minha empresa, da minha organização, fazer essa mudança agora ou espero mais um pouco? É esse tipo de assessoramento que o Gartner dá. É uma das poucas empresas no mundo que provê conteúdo sobre a tecnologia em geral. Então, se vocês precisarem de conselhos... O Parpite paga. Tá? A gente cobra, mas a gente dá vários parpites aí, tá? E tem algum relatório anual, alguma coisa assim que seja aberta para todos? Alguma coisa que a pessoa possa consumir? Se você entrar no próprio site do Gartner, gartner.com, você tem vários relatórios que... Não só relatórios, mas tem webinars. Agora, o grande boom, gente, é o tal da inteligência artificial. A IA generativa, que vai mudar o mundo. E vai mudar mesmo, tá? É algo que... É similar ao que aconteceu com a internet. Esse negócio veio para ficar. É outro jogo, né? É outro jogo, tá? Então, a máquina trabalhando, a máquina fazendo coisas que o humano hoje faz e para que o humano foque em coisas mais inteligentes. Basicamente é isso. Então, no próprio site do Gartner, você tem uma série de materiais de pesquisas, webinars, treinamentos que podem ajudar vocês a entender um pouco mais o que é esse mundo dessa tal da internet, da IA, e sobre outras tecnologias em geral, né? Então, obviamente não é o material mais atualizado, mas tem uma série de materiais que podem ajudar vocês a entender um pouco esse mundo tecnológico que é tão dinâmico. O que você aprendeu ontem já não vale mais de nada e já temos aqui milhares de analistas do Gartner estudando que vai acontecer amanhã, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Imagina quando o Telzinho assistir esse episódio aqui daqui 7 anos, como é que as coisas não terão... Imagina. Onde ele vai assistir? Acho que essa Flintstones, pergunta. Né? Ele vai assistir no celular, vai assistir numa TV, num óculos, sei lá onde ele vai, no cérebro. Será que ele vai ter um carrinho igual a família... Eram os Flintstones, né? Jacksons. Então vai ser tipo isso, né? Não sei. Dizemos que sim. Hoje a gente está aqui discutindo as bobagens que você fala, meu Deus do céu. Pois é. Para onde vai, não sabemos, mas não podemos perder os nossos ingredientes internos, não é isso? Essenciais, valores, princípios, não esquecer as coisas básicas, estar com as pessoas que a gente ama, reconhecer essas pessoas, o toque, coisas muito básicas, poder fazer um piquenique, poder sentar ali no chão, deitar no chão, sabe? Desconectar um pouco desse mundo tão high-tech que tem. Fazer o básico, gente, é isso. Estar rodeado das pessoas que a gente ama. Isso é muito importante. Vandy, muitíssimo obrigado pelo papo. Que papo leve, hein? Que gostoso. Olha, espero que você tenha gostado de tudo que a gente falou até aqui. Se você gostou, agora você pode dar o like, tá? Você não dá o like antes, você dá o like se gosta, né? É isso aí. Então você dá o like agora. Onde que a gente te acha nas redes sociais? Eu estou no Facebook, uso pouco, mas estou lá. Mas LinkedIn eu uso bastante, então vandy.rocha. No Instagram também, vandy.rocha. E, gente, estou à disposição de vocês. Se eu puder contribuir, por favor, não deixem de me procurar, me dar um ping. Eu prometo responder todo mundo. Olha. Muito bom, aí sim, compromisso. E você que acompanha a gente aqui até agora, muitíssimo obrigado. Tamo junto. Esse foi o AceleraCast, episódio 58. A gente se vê. Até a próxima. Valeu, um beijo, tchau.